Olá, eu sou o Rodrigo Viana, esse é o BDF Entrevista, você já sabe, de segunda a sexta, sempre convidados e convidadas especiais aí para o tema mais forte, para o tema mais candente nesses últimos dias. E hoje, especialmente, claro, você já sabe, a gente tem duas convidadas para falar do julgamento de Bolsonaro. Eu queria agradecer demais, já estão aqui com a gente as cientistas políticas Vera Chaia, da PUC de São Paulo, e Luciana Gross, que é da Escola de Direito na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Obrigado, Vera. Obrigado, Luciana. Vamos conversar sobre o que foi o julgamento e principalmente daqui para frente, o que aguardar nesse intervalo mais curto, enquanto o Bolsonaro não vai para a cadeia, mas também o significado disso para a história e para o futuro do Brasil. Obrigado. Vou começar aqui pela Vera. Obrigado pela presença, Vera. Prazer. Bom, eu acho que todos nós estamos comentando, né? Acho que foi um fato histórico realmente, essas sessões do Supremo Tribunal Federal, um Supremo que sofreu muito, muitas reclamações, e principalmente da oposição dos bolsonaristas, inclusive do próprio governo americano, né? Em relação a crítica à tentativa de golpe do governo do Bolsonaro, e, no entanto, foi um Supremo que conseguiu segurar e conseguiu realizar a sua tarefa, que foi julgar a tentativa de golpe com muita propriedade, com muitas provas, com muita firmeza e com muita seriedade, né? Eu acho que as sessões que a gente acompanhou foram sessões belíssimas, seríssimas, né? Com muitas provas, e que eles realizaram, na verdade, uma sessão sabe, fantástica, e que nos trouxe uma nova versão da história política brasileira. Nós estamos vendo militares sendo punidos, certo? Que nós nunca vimos na história política brasileira isso acontecer, certo? Militares de alta patente, e isso é fantástico, porque nós nunca acompanhamos militares punidos com tal envergadura, com tal importância na nossa história. Então, eu acho que o Brasil ganhou, a democracia ganhou, e acho que nós mostramos para o mundo que nós somos capazes de resolver os nossos problemas e de defender a nossa democracia. Eu vou passar então para a professora Luciana Gross, que é da Fundação Getúlio Vargas, cientista política também. O que chamou a atenção nos dias finais, ali nas sessões finais do julgamento, dois fatos, né, principalmente. O voto extenso, assim, de uma maneira quase absurda. Durou um dia inteiro o voto do ministro Luiz Fux, mas não foi só pelo tamanho, né, por tudo que ele trouxe, destoando dos outros quatro integrantes. E por fim, né, o voto que acabou definindo a condenação de Bolsonaro e dos militares, como a professora Vera já destacou, Luciana, foi o voto da única mulher ali no Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, o que traz também algo assim de uma certa justiça histórica, eu diria, porque Bolsonaro sempre atacou muitas mulheres e foi derrotado com o voto, principalmente das mulheres, em 2022. Mas um voto sereno também da ministra Carmen Lúcia. Mas eu queria te ouvir sobre isso, o voto do Fux e o voto da Carmen Lúcia definindo a condenação, que depois foi confirmada também pelo ministro Zanin, e ficou em 4-1 a condenação de Jair Bolsonaro e da maioria dos réus, né, na maioria dos crimes. Queria te ouvir sobre isso. Obrigada, Rodrigo. Também cumprimento a professora Vera. Realmente foi, enfim, um momento histórico, e você chama atenção para esses dois pontos, né? O primeiro ponto, eu acho que o voto do ministro Fux, ele chama muito atenção. Em primeiro lugar, porque o ministro desconsiderou a solidez das provas que foram apresentadas ao longo do processo, inclusive passando um pouco ali, né, esticando, vamos dizer assim, a corda, até para aquilo que a própria defesa não tinha conseguido trazer ao processo, né? Então,
ele chamou atenção não só pela sua extensão, pela sua leitura, enfim, mas também o fato de que o ministro, em primeiro lugar, ele muda de posição, né, sendo que ele tinha condenado todos os casos anteriores das pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, para além disso, ele desqualifica provas contundentes contra o ex-presidente, mas principalmente contra toda aquela cúpula, né? E frente ao que o Mauro Cid trouxe no processo durante a delação premiada. Então, chama muito a atenção essa posição do ministro Luiz Fux. E depois, o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu acho que você falou da importância, né, de uma mulher aí trazer o voto e de uma serenidade muito grande, e trazendo, colocando na sua fala questões fundamentais sobre a luta pela democracia e a defesa da democracia, que é uma luta constante, né? Que é uma luta, enfim, não se trata só de ter tido esse julgamento, mas nós que defendemos a democracia, que acreditamos na democracia, temos aí vamos dizer assim, esse desafio, né, de lutar pela democracia diariamente. Então, não só foi um voto sereno, mas também com vários recados aí para a manutenção e para a importância dos valores democráticos brasileiros. Pois é, professora, mas além desses pontos, né, e você destaca no voto do Fux, né, que foi um voto lido, né? Os outros fizeram, claro, anotações, porque é um assunto ultra complexo, ninguém vai para uma sessão dessa sem tudo muito bem anotado, os pontos. Todos eles fizeram votos escritos, mas, sem exceção, todos eles entregaram os votos escritos, mas fizeram um resumo e uma defesa ali jurídica durante a sessão, até para poder haver diálogo com os outros pares. O Fux, daqui a pouco eu volto para a professora Vera, mas queria só avançar mais um pouquinho nisso que a professora Luciana trouxe para a gente. O ministro Fux não só fez um voto super extenso, como leu o voto o tempo todo, parecia que não conseguiria sair do roteiro. E, por último, exigiu que não houvesse apartes, o que é totalmente fora do padrão no Supremo Tribunal Federal em ações desse tipo. Isso indica que esse voto foi preparado, ele mesmo falou, a minha equipe trabalhou, isso também é normal, você tem equipes, ninguém acha que um ministro sozinho vai fazer um voto dessa complexidade sozinho. Mas dá a impressão de um roteiro mais do que um voto, né? Que ele estava ali defendendo um roteiro que tinha que ser diferente do começo ao fim e marcar uma diferença com o voto de Alexandre de Moraes, principalmente, não? Eu acho que, enfim, acho que uma primeira questão é que ele já imaginava que ele seria o voto vencido e o voto, vamos dizer assim, mais discordante do restante da turma, né? E para isso ele precisava, então, fundamentar, enfim, seguir isso que você está chamando de um roteiro, né? Agora, é incrível como desde o início, né, inclusive no primeiro dia, ele mesmo chama a atenção que não deveria ter né, falas ou comentários dos colegas enquanto eles estivessem dando seus votos, o que é uma coisa natural, muito normal no Supremo Tribunal Federal, né? A gente está acostumado aí a acompanhar as sessões, principalmente do plenário, mas também das turmas, e os ministros fazem falas durante os votos, enfim, durante as arguições dos demais colegas, né? Mas o ministro Luiz Fux estava ali muito, muito duro, né? Quanto a vamos dizer assim, esse script, né? Exato. E seguindo ali todo o seu roteiro, né? Eu acho que ele, de alguma forma, ele queria se mostrar forte na sua dissidência, né? Tentou se mostrar forte, mas ficou algo assim, até para os ministros, não é só uma opinião de quem estava aqui de longe, né? Tenho vários colegas jornalistas que estavam na sala, acompanharam de dentro a sessão
e me passaram que houve um mal-estar enorme, professora Vera, não só com a extensão do voto, que avançou pela noite. Ele falou o dobro do tempo do relator. Isso não é absolutamente normal num voto no Supremo Tribunal Federal. Mas o que importa é que ele saiu vencido. E eu queria voltar para um ponto que a senhora já destacou aqui na abertura, na sua primeira fala. Né? Muita gente fala um voto, é uma sessão histórica, julgamento histórico. Eu sei que essa expressão é até desgastada, os jornalistas usam demais isso, né? Mas nesse caso, até pela questão militar, eu queria trazer para esse ponto. Nós temos não só o Bolsonaro condenado, e ele é um militar também, foi capitão, mas 3 generais de 4 estrelas e um almirante, né, que chegou a comandar a Marinha do Brasil. Então, o significado para a história recente brasileira, para as instituições brasileiras, de você julgar, não aconteceu nada, não houve, muita gente temia, será que as casernas vai haver movimento? Estão condenados, até agora não houve nenhuma movimentação. 4 oficiais da mais alta patente condenados e provavelmente vão para a prisão em regime fechado, pelo menos essa é a indicação na sentença. Porque eu acho que na história política brasileira os militares sempre estiveram presentes, né? Eu acho que desde a proclamação da República, desde 1889, a proclamação da República teve à frente os militares, né? Depois nós tivemos a Revolução de 1930, né, com Getúlio Vargas, depois o golpe de 1937 com Getúlio Vargas, depois nós tivemos alguns momentos da história política brasileira onde os militares intervieram constantemente, né? A própria dificuldade da posse do Juscelino Kubitschek e a tentativa de impedir a posse de Juscelino Kubitschek e a possibilidade da posse dele permitida por um general, Lott, né? E depois nós tivemos também a dificuldade, né? E a tentativa de impedir a posse do João Goulart depois da renúncia do Jânio Quadros em 1961. Né? Depois nós tivemos efetivamente o golpe de 64 até 85. Então, a história política brasileira é marcada pela presença dos militares, né? Mesmo depois, em 85, quando nós tivemos a presença, enfim, de uma eleição via colégio eleitoral, com a eleição de Tancredo Neves, né? Foi uma eleição muito negociada, ou seja, a transição política brasileira foi muito negociada. A saída dos militares do poder foi uma saída muito negociada, tanto que em 1979, quando nós tivemos a anistia, foi uma anistia não ampla, nem geral, nem restrita. Foi uma anistia negociada, tá? Exatamente pelo general João Batista Figueiredo, avô do atual Paulo Figueiredo, que é amiguinho do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos exatamente articulando todo o processo de desmoralização e de críticas do Supremo Tribunal Federal e de negociação da anistia para absolver e para trazer o Bolsonaro de volta à política brasileira. Ou seja, é muito estranho. Tá? Ou seja, a presença dos militares sempre esteve na política brasileira. E a anistia só aconteceu pela presença do movimento civil, pelas manifestações civis, mas também por uma negociação. Então, em 79, a presença do João Batista Figueiredo foi importante. E aí nós estamos vendo que o Neto, junto com o Eduardo Bolsonaro lá, né, negociando a anistia. E essa história, né, professora, que parece que vem assim em looping, né? Você descrevia aí os vários golpes, as várias formas de participação dos militares ao longo da República, uma república feita por militares, né? Uma república Exatamente. Proclamada por militares, Marechal Exatamente. Deodoro, Floriano Peixoto, os primeiros presidentes militares e a presença permanente. Depois teve uma derivação aqui para a República dos
dos bacharéis e dos fazendeiros, principalmente ali naquele começo da República. Mas sempre com a presença dos militares em levantes, em rebeliões. Agora, você tocou num ponto importante, professora Vera, essa ideia da anistia. Então, a gente fez aqui uma rápida retomada do julgamento. Depois, se vocês quiserem falar ainda de algum ponto, vocês fiquem à vontade. Mas eu queria projetar um pouquinho para frente. Por quê? Condenados os 8 réus desse núcleo principal. Jair Bolsonaro, 4 altos comandantes de força, né? Começa ou se fortalece cada vez mais o movimento por uma anistia para eles no Congresso Nacional. Ontem mesmo, ou nesses últimos dias, o ministro Alexandre de Moraes falou: anistia, perdão, não tem cogitação. Se bater lá no Supremo, vai ser considerado inconstitucional. Mas eles vão tentar. Então, professora Luciana, passo a bola para você. Essa campanha pela anistia é para valer? O Centrão quer uma anistia? O Tarcísio de Freitas quer anistia para valer, que permita ao Bolsonaro voltar para o jogo político? Como é que a gente entende esse xadrez e toda a movimentação que já começou antes do julgamento, mas parece que vai se aprofundar agora que eles estão condenados? A gente está vendo aí as horas imediatamente seguintes ao julgamento, né? E o que a gente tem visto, ou pelo menos o que eu tenho acompanhado, é um certo cuidado, mesmo daqueles que defendem a anistia e que tinham né, se colocado ali como esses defensores, a ida do governador Tarcísio de Freitas para Brasília na semana passada para articular, enfim, a fala dele no domingo, no 7 de setembro, e agora algum tipo de cuidado. Eu acho que eles estão ali também avaliando os próximos passos. Eu tendo a achar que, diante do julgamento, e mesmo com o voto do ministro Luiz Fux, eu acho que as possibilidades de recursos, né, a gente não tem essa possibilidade de recurso, por mais que haja ali uma vontade, o próprio regimento, enfim, e a própria normativa processual no Supremo Tribunal Federal não permite um recurso imediato sobre o conteúdo ali do julgamento. No que diz respeito à anistia, eu acho que agora eles estão fazendo os cálculos. Eu acho que vai ter uma certa pressão, né? O Valdemar da Costa Neto já deu uma entrevista dizendo que agora eles vão acirrar, vamos dizer assim, essa escalada pela anistia no Congresso Nacional, mas a gente também sabe que ali existem algumas resistências, né? Eu acho que, para esse ponto específico, na minha avaliação, o Centrão não está completamente fechado. Eu acho que existe ali discordâncias quanto ao apoio da anistia, inclusive como um cálculo político para as próximas eleições. E, além disso, eles vão enfrentar resistência no Senado, né? O presidente do Senado já indicou a sua não, vamos dizer assim, aderência imediata a esse projeto. Então, a discussão vai ser muito mais complicada. Então, o que eu estou imaginando é que agora a gente vai ter vamos dizer assim, vão fazer esses cálculos dentro desse jogo para pensar exatamente como é que eles colocam essas fichas. Ouvindo o Valdemar da Costa Neto, me parece que ele também deu alguma recuada, né? Ele dizia antes do julgamento, enfim, que tanto a anistia quanto essa ideia de que quem manda no PL ou quem decide o candidato é o Bolsonaro, que tudo que o Bolsonaro disser a gente obedece. Me parece que ali houve uma recuada e a gente sabe o quanto que este político, especificamente, o Valdemar, é um calculista, enfim, Sim. que quer aproveitar todas as oportunidades, né? Então, ele está fazendo esse cálculo também com relação ao posicionamento do PL. Não acho que vai ser... Eu não estou vendo uma vida fácil para quem vai defender a anistia. Eu acho que, assim, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, para além de ser histórico pelos réus que estavam sendo julgados, é também histórico no sentido de que uma instituição brasileira resistiu à forte ameaça
não só interna, mas principalmente externa, vindo dos Estados Unidos, como bem lembrou a professora Vera, né? E que não foi pequena. Então, é histórico também por isso. Eu acho que e isso me parece que diminui um pouco o espaço aí de articulação por uma anistia. Não, perfeito. Eu vou devolver para a professora Vera, primeiro para ela falar um pouquinho sobre isso, o quadro futuro, a anistia, o Tarcísio de Freitas foi para o palanque do 7 de setembro e chamou o Alexandre Moraes de tirano. Falou que não dá para suportar a tirania do ministro Moraes, sendo que 4-1. Então, e se fosse para o plenário, seria por ampla margem também. Então, não é o Alexandre de Moraes apenas, é uma resistência institucional do Supremo por ampla maioria. Então, primeiro isso, esse jogo do centrão e da direita, o Tarcísio não é centrão, o Tarcísio é bolsonarista, é extrema-direita, mas o jogo do centrão também quer parecer que faz o jogo com o Bolsonaro, defende a anistia. Me parece que no fundo, professora, mas queria te ouvir, no fundo não querem tanto assim, porque se anistiar e ele puder concorrer, o centrão perde importância. Então, esse jogo, como é que ele vai se travar, né? E depois pedir para você avançar nessa análise da pressão internacional que vocês já trouxeram, e acho que é importante a gente avaliar. O que esperar do governo Trump? Eles vão aprofundar, vão fazer novas sanções contra personalidades brasileiras, ou vão sancionar o país, movimentar tropas, como estão fazendo com a Venezuela? Né? Com o Trump a gente não descarta nada, não? Então, com relação eu acho que é importante a gente pensar, sabe, a demonização que fizeram, que a oposição fez, que o Trump, que se levou ao Trump, né, a demonização do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu acho que ele levou toda a culpa de tudo aquilo que está acontecendo com o Bolsonaro, de tudo aquilo que está acontecendo em relação a esse processo, né, contra a tentativa de golpe, né? Eu acho que é interessante a gente acompanhar a estrutura da própria sessão do Supremo Tribunal Federal. A gente acompanhou a presença do Procurador-Geral da República, né, Paulo Gonet, está sentadinho ao lado do Cristiano Zanin, quieto, que foi exatamente o articulador e o que propiciou a estruturação de todas as provas que foram dadas exatamente para o Supremo. Tá? Então, toda a culpa cai no Alexandre Moraes. Tá? Então, esse é um aspecto. Portanto, o único tirano de tudo, ditador que o Tarcísio falou, é o Moraes? Não é, sabe? Não tem essa avaliação, mas é que personificaram na imagem do Moraes, né? E isso foi repassado para o Trump, para o Marcos Rubio, ou seja, toda a visão negativa da política e da pressão e do perseguidor do Bolsonaro foi centralizada na figura do Alexandre de Moraes. Eu acho que isso, claro, facilitou, de certa maneira, a perseguição em relação ao governo brasileiro. Por quê? Porque houve uma centralização de um inimigo. Tá? Não foi o governo brasileiro, foi um inimigo, o inimigo que deve ser punido. Portanto, é ele que deve ser punido, é ele que deve ser afastado. Afastado o Alexandre de Moraes, tanto que toda a campanha do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo e dos opositores do Alexandre de Moraes vão em cima dele. Tá? Se afastarem Alexandre de Moraes, as tarifas vão mudar. Se afastarem, portanto, toda a estrutura do Supremo Tribunal Federal, vai haver uma mudança nesse sentido. Ou seja, é uma avaliação extremamente equivocada, mas que foi levado isso avante. Agora, com relação à repercussão nacional, internacional, vendo o que a repercussão
do que aconteceu agora no Supremo, né, todas a repercussão internacional valorizou muito a democracia brasileira, muito enfrentamento em relação ao governo Trump, em relação ao governo americano. A própria imprensa americana, claro que não todas, né? Principalmente eu li o The New York Times, eles valorizaram e mostraram o quê? Mostraram que os americanos não enfrentaram, né? Exato. Todos os problemas que o Trump enfrentou, ou seja, o Trump, sabe, anistiou todos os invasores do Capitólio. O Trump comprou a imprensa, o Trump comprou justiça, o Trump não foi preso, tá? Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo com o Bolsonaro não poderia ter acontecido com o Trump. Então, toda avaliação positiva é no sentido de que a justiça brasileira agiu muito e agiu muito bem. Ou seja, a democracia brasileira foi muito bem trabalhada. E tem um artigo do Steven Levinsky no nosso, né, democracia, a democracia em crise, a democracia que pode ser salva, né? Como as democracias morrem, né? Como as democracias morrem, aquele autor. Mas agora, nesse artigo, ele fala exatamente isso, que o Brasil, de novo, nos ensinou que a democracia e todo o sistema judiciário nos ensinou aquilo que os Estados Unidos não fez, a lição de casa. Eu achei interessante até porque algumas horas depois da condenação, professora Luciana, o Trump foi perguntado por jornalistas ali nos jardins da Casa Branca e fez uma rápida declaração. Ele se disse surpreso com a condenação do Bolsonaro e disse: eles estão fazendo com ele lá o que tentaram fazer comigo aqui e não conseguiram. Ou seja, ele admite que, quer dizer, o medo e todo o recalque, todo o ataque do Trump, além da questão geopolítica, que a gente pode até entrar, os BRICS e tal, mas tem a ver com isso, né? É um péssimo exemplo o Brasil fazer o que está fazendo. A democracia brasileira saber se defender é um péssimo exemplo, me parece, né? Até por essa fala, por essa espécie de ato falho que eu achei do Donald Trump ali durante esta curta esse curto pronunciamento, ele diz, então o Brasil está fazendo lá com o Bolsonaro o que tentaram e não conseguiram fazer comigo, como se estivesse contando uma vantagem. Aqui não, nos Estados Unidos não, mas lá estão fazendo. E teve a capa da Economist também, né, mostrando o Brasil fazendo o julgamento que eles não fizeram lá para os invasores do Capitólio, aquele cara com aquele chapéu esquisito lá, um dos invasores que virou o símbolo daquela loucura toda. Mas a sua impressão sobre isso, professora Luciana, e a gente pode esperar algo mais translocado por parte do Trump, ou isso é mais na linha das bravatas, de fazer um discurso, de manter esse discurso aquecido? O que a gente pode imaginar para os próximos meses? Bom, do Trump a gente não consegue nem imaginar o que ele vai fazer, né? Me parece que eu acho que tem uma questão importante aí. Assim, o julgamento no Supremo Tribunal Federal seguiu não só todas as normativas, vamos dizer assim, do direito de defesa, a força das provas que foram apresentadas ali, tudo isso faz com que qualquer discurso que venha justificar uma atuação fora das regras, né, ou uma atuação mesmo política, se enfraqueça, né? É importante a gente chamar a atenção o quanto que o julgamento no Supremo Tribunal Federal teve uma repercussão positiva internacionalmente, né? Da lição que o Brasil e as suas instituições estão dando na defesa da democracia. Por outro lado, a gente sabe que o Trump gosta de manter, como você disse, esse discurso e essa narrativa, né, aquecida. Então, é uma forma também dele não perder espaço, não só na América Latina, mas no jogo internacional sobre a justificativa, né, das suas tarifas, ou mesmo da aplicação da lei Magnitsky, enfim. Ele precisa, vamos dizer assim, desses argumentos.
Por outro lado, a gente também teve hoje, pela manhã, nos Estados Unidos, os vários deputados dizendo que a atuação do Supremo Tribunal Federal, da Justiça no Brasil, mostra o quanto que as decisões e as atitudes do Trump em relação ao Brasil são ilegais e são injustas, né? Então, de novo, a gente está tratando aí de um espaço que é um espaço onde perde-se um pouco a força por toda a construção que o Supremo Tribunal Federal fez em cima do processo, perde-se espaço para uma argumentação contrária, né? Agora, a gente sabe que, enfim, os radicais, né, essa direita bolsonarista vive das fake news, vive de fabricar fatos, né, para manter ali não só o Supremo Tribunal Federal como um tribunal que votou, que julgou injustamente o Bolsonaro, mas na figura do Alexandre de Moraes como um grande, enfim, traidor ou alguma coisa desse tipo, né? Agora, como é que isso tudo pode impactar? E agora a gente vai afunilando, então, 2026, a eleição de 2026, esse jogo está acontecendo agora, a gente ainda nem sabe se a direita vai ter um candidato único, se vai ser alguém da família Bolsonaro ou indicado pelos partidos, né, que estão bastante fortalecidos no parlamento com as emendas parlamentares, se vão ser os partidos da direita tradicional, se eles vão fazer uma composição entre os dois, né, a direita tradicional e o bolsonarismo via Tarcísio de Freitas, via Michele Bolsonaro. Professora Vera, como é que isso pode impactar a eleição com o chefe da quadrilha, né? Ele ganhou esse carimbo. Não vai ser fácil para o Tarcísio fazer uma campanha dizendo eu sou candidato de um chefe da quadrilha. Porque, né, o discurso da direita nos últimos anos sempre foi PT, mensalão, corrupção, Lula, ladrão. Isso eles repetiam sem parar. Como é que fica? Chefe de quadrilha. O Tarcísio vai ser o candidato do chefe da quadrilha? Como é que a senhora vê as candidaturas para 2026, sendo que do outro lado parece muito claro, se não houver nada assim inesperado, é Lula, né? Do lado da centro-esquerda, dessa frente democrática que está no governo. Bom, em princípio, parece que o Tarcísio vai ser o candidato, né? Em princípio, a gente nunca sabe, né, Rodrigo? Nunca sabe, muito bem dito, nunca sabe. Aliás, o Kassab também é aquele quietinho, né? Aquele quietinho que faz o joguinho, tá lá com o próprio Tarcísio, né? Tá com o Ratinho, tá com o Eduardo Leite. A gente nunca sabe também. Essa é boa, vai ficar. E com isso, as oportunidades só vão aparecer depois que ficar definido mesmo que o Bolsonaro está fora mesmo e quem que ele vai indicar. Isso a gente vai saber logo mais, porque, pelo visto, a prisão dele vai ser definida logo, ou seja, em dezembro, tudo isso vai ser definido, né? E o Tarcísio é aquilo, né? Ele fica em cima do muro, já desceu do muro, já se definiu, já está mais perto dos bolsonaristas, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né? Na área do eleitorado, o eleitorado ele vai para onde o chefe mandar, né? Do ponto de vista de carisma, né? Se o eleitorado bolsonarista acredita que o melhor para ele é aquele que o Bolsonaro indicar, mesmo que Tarcísio fale, olha, eu estou representando o Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro tenha problemas, esse eleitorado vai achar que tudo foi uma armadilha, que o Bolsonaro caiu no Arapuca, que o Bolsonaro não tem nada a ver, que ele foi injustiçado. Então, tem essa possibilidade. Você pode ganhar uma eleição falando que no caso, o Bolsonaro não teve culpa de nada. Então, é bem possível que isso possa acontecer. Então, o Tarcísio pode ser o candidato
vitorioso. Por quê? Porque ele tem o apoio de uma parcela significativa, principalmente do eleitorado paulista, né? Agora, Luciana, você acha possível, porque o Tarcísio vinha se apresentando, né, como um candidato de uma direita bolsonarista mais moderada, se é que existe, isso virou até piada já, o bolsonarista moderado e tal. Mas ele desceu desse patamar do moderado quando chamou Alexandre de Moraes de ditador, assumiu todo o discurso do bolsonarismo mais radical mesmo, né? Claro, isso tudo deve ter sido calculado, eu vou falar isso agora porque tento colar na base bolsonarista, mas como é que fica para o eleitor, que a professora Vera trouxe aí, para o eleitor mediano, aquele que não é tão radical assim, não gosta do PT, não gosta do Lula, o Tarcísio vai conseguir fazer essa operação, parece tão difícil, de ser ao mesmo tempo ultra-bolsonarista e ser ao mesmo tempo moderado, ele vai conseguir, sendo que não é um homem de grande carisma pessoal, né, assistindo os discursos dele, parece mais aquele tipo mais encolhido assim. A sua avaliação sobre essa operação na direita, agora com o Bolsonaro a caminho da prisão? Eu acho que é uma operação delicada, principalmente se ele não tiver uma adesão completa, ou se ele tiver uma adesão completa da família do Bolsonaro, né? Para além do que o Bolsonaro mandar, a gente também precisa pensar ali como é que existe, como é que acontece a articulação ali entre os filhos do Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Me parece que nesse momento também a gente está tendo algum tipo de retração por parte dos evangélicos, né? Então, os evangélicos vão entrar, né, vão embarcar nessa disputa com apoio total a alguém indicado pelo Bolsonaro ou não, né? Para além do Centrão. O que me incomoda mais é a gente imaginar que o mercado, enfim, cogita, né, e inclusive vem sinalizando um apoio a um candidato extremista, como se apresentou o Tarcísio, né? Eu acho que a gente não pode... não foi pequena a sua participação no 7 de setembro, nas últimas semanas, e a sua articulação em Brasília pela defesa da anistia, né? Então, o mercado financeiro vai apostar nesse candidato. Eu acho que tem aí questões importantes. Me parece que esse eleitor médio vai olhar um pouco para o que a Faria Lima ali está sinalizando. Então, e aí a gente precisa ter um cuidado importante. Agora, eu acho que também tem motivos para a gente ser um pouco mais otimista, vamos dizer assim, né? Saiu aí a última Pesquisa, né? pesquisa com um crescimento também de aceitação e de apoio ao governo Lula. Eu acho que né, e a atuação tanto da Bolsa de Valores quanto a queda do dólar, enfim, tudo isso também sinaliza, e além dos índices negativos nos Estados Unidos, né, tudo isso também sinaliza uma possibilidade de um espaço aí para a candidatura do PT, para o presidente Lula crescer entre aqueles que se mostram, vamos dizer assim, em dúvida ou que não tem uma adesão imediata a Sim. uma dos dois polos. Ainda mais, né, assim, e aí mesmo para a gente fechar, se a gente olhar alguns cenários, economia brasileira com a inflação voltando para o patamar baixo, aliás, a gente teve até deflação de alimentos, depois de muitos meses de, quem vai no supermercado sabe, não precisa nem de índice de inflação, mas depois de muitos meses de preços subindo nos alimentos, voltou a cair. Então você tem inflação caindo, os programas sociais chegando numa hora de entregas, então o Lula viajando pelo país, entregando, fazendo entrega de casa, entrega do Vale Gás num patamar maior, tudo isso tem impacto, né? E de outro lado, olhar para os Estados Unidos e falar assim,
o Trump não está tão bem, a economia nos Estados Unidos não está tão bem, então o eleitor médio também pode fazer essa leitura. E será que vamos com quem? Estão falando que o PT é radical, mas radical quem que é, afinal de contas, né? Quem que traz mais estabilidade para a economia? Não sei, assim, estou só tentando complementar um pouco do quadro que vocês trouxeram aqui para quem nos acompanha até agora, e a gente fez esse balanço do julgamento e como é que isso pode impactar as eleições do ano que vem, além do cenário também internacional, já que o Trump segue ameaçando o Brasil depois da condenação de Jair Bolsonaro. Eu queria agradecer demais, então, a participação aqui com a gente das professoras cientistas políticas, né? Vera Chaia, da PUC de São Paulo, e professora Luciana Gross, da Faculdade de Direito, também cientista política, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigado para vocês, até uma próxima. Prazer. Obrigada, Rodrigo. Prazer. Obrigado. Bem, o BDF Entrevista fica por aqui. A gente traz sempre convidados e convidadas, né? Hoje convidadas, aliás, importante, né? Quem decidiu a condenação de Bolsonaro, uma mulher. E a gente trouxe duas cientistas políticas da maior competência aqui para desenhar esse cenário para a gente. Convidadas especiais para tratar de um tema tão importante. O Brasil enfrentou os golpistas, 27 anos de cadeia para Bolsonaro, generais e um almirante também vão para a cadeia. O BDF Entrevista volta nos próximos dias com mais conversa, com mais entrevistas especiais. Obrigado.